O Jatene, que é Rondônia. Hein? O Jatene é do Pará? Uai, ele me disse que era de Rondônia. Ou ele morou em Rondônia. O longo exílio. Eu tive um longo exílio. Eu acabei ficando 14 anos fora do Brasil. Saí com 22, voltei com 36 para morar aqui. Vim um ano antes, quebrando o exílio. Mas aí tinha que terminar minhas obrigações no exterior. E fiquei quase um ano mais fora. O fato de ter ficado exilado me levou sempre a enxergar o Brasil como um todo. Brasil que eu já conhecia diretamente. Gente com que eu convivia de todo o país. E eu passei a ver o Brasil inteiro. Anos e anos fora daqui, sem poder voltar. O exílio não é difícil porque está lá fora. O exílio é duro por não poder voltar e não se saber nunca quando vai se poder voltar. Mas eu, no exílio, lia os jornais, as revistas, mesmo atrasados, todos os dias. Eu sabia tudo o que acontecia aqui. Tudo. Acompanhava no dia a dia. Quando eu voltei, as coisas não me eram estranhas. E muitos, até que voltavam, terminavam escorregando no português, dependendo do país onde estavam. No meu caso, isso não aconteceu, porque até os novos modismos de linguagem eu conhecia, acompanhando e conversando com as pessoas. Por exemplo, tudo bem não se usava antes de 64. Hoje passou a ser, você liga para um sujeito que está no hospital, fez 3 pontos de safena, está grave, com pneumonia, você fala, tudo bem? Mas pegou. Minha história pessoal está diretamente vinculada, é isso que eu queria dizer aqui, à valorização do trabalho, à valorização do esforço, à valorização da dedicação. Isso eu aprendi com meu pai. Uma vez eu estava em São Luís, conversando numa festa, numa solenidade, em 2001, e conversava com 2 jornalistas amigas. Uma delas morreu, a Carmen Kozak. E aí estávamos conversando sobre vida, ela falou, o que seu pai era? Eu falei, bom, o que vocês acham que ele era? Não, seu pai deve ser um grande empresário, um professor universitário, né, um juiz. É gozado isso, que essa era a ideia que elas tinham. Eu não tenho nenhum preconceito, meu pai podia ter sido isso tudo, mas meu pai não era isso. Meu pai era um modestíssimo comerciante de frutas no mercado municipal de São Paulo. 12 horas... por dia de jornada de trabalho. Nos dias úteis, trabalhava aos sábados 8 horas e aos domingos 5 horas. Todos os dias do ano, exceto o dia 1º de janeiro. Era o único dia que o mercado fechava. E se ele não fosse, não ganhava o dinheiro para a subsistência. Férias era um luxo, porque se ele tirasse férias, deixava de ganhar, comprometia o orçamento doméstico. Era um homem austero, falava pouco, um homem digno. Foi um exemplo que me marcou na vida, né? Me marcou na compreensão do que significa o amor familiar de um trabalhador. Ele carregava caixas de frutas o tempo todo para que um dia eu pudesse carregar caixas de livros. Essa é a verdade. Pensando nisso, já na época, quando eu fui ficando adolescente, isso foi ficando mais claro. Eu pensava, puxa, tanto sacrifício, eu tenho que ir bem na escola. E eu ia bem, só não conseguia me comportar direito, porque eu era muito barulhento. Nos boletins que vinham para casa, eu restabeleci os boletins agora em São Paulo, que vinha para o pai o responsável assinar. Tinha comportamento e aplicação. Aplicação, boas notas. Comportamento vinha sempre em vermelho, né? E aí eu pedia para minha mãe assinar, dizendo que o meu pai estava viajando. Que mãe, né? Mas o fato
é que eu me esforço muito, toda a minha vida me esforcei, para tornar digno o trabalho de todo homem e de toda mulher, do ser humano como ele foi. Porque eu vejo a imagem do meu pai em cada trabalhador, sinceramente. Eu vi a imagem do meu pai outro dia, na inauguração do Rodoanel, quando um dos operários do Rodoanel fez questão de me mostrar, com orgulho que vocês não imaginam, o nome dele escrito no mural. Eu mandei fazer um mural no Rodoanel com o nome de todos os trabalhadores, milhares, que trabalharam na obra. Foi uma coisa inusitada, mas me ocorreu, estava visitando lá, falei, vamos fazer um muro para todas essas pessoas, para eles se identificarem. O dia que passarem por aqui, com seus filhos, vão lá mostrar o nome dele. E esse trabalhador me levou, orgulhoso, para mostrar o nome dele. Eu sabia que isso ia despertar neles o orgulho de quem sabe exercer a profissão, como dizia o Vinícius de Moraes. Foi um momento de revelação a si mesmos de que eles são os verdadeiros construtores dessa nação, os trabalhadores. Eu vejo em cada criança na escola um menino que eu fui, cheio de esperanças, com o peito cheio de crença no futuro. Quando prefeito e depois governador, eu passei anos indo às escolas para dar aula de verdade. Eu nunca levei imprensa, mas uma, duas vezes, um jornalista foi comigo, sem tirar fotografia, sem falar nada, sem fazer reportagem, para assistir a aula. E eles mesmos disseram, pô, você dá aula de verdade, dava até dando bronca, mudando criança de lugar, etc. Para a criançada da 4ª série, eu dava gráficos e tabelas, e um pouco fazia testes de matemática, aritmética e de português. Eu ia para sentir a situação da escola, mas eu vou dizer a vocês, eu ia também para me reencontrar comigo mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tudo o que eu sou, eu aprendi em 2 escolas. A escola pública e a escola da vida pública. Eu fui construído por essas 2 escolas. Aliás, vou contar uma coisa a vocês que é perigosa nesse mundo de hackers, né? Eu, com frequência, uso senhas de computador baseadas no nome de minhas professoras no curso primário. Sabiam disso? E é impossível, quando você escreve a senha, né, você não lembrar dela, de uma delas, né, da fisionomia, da sua voz, do seu esforço, das broncas e até puxão de orelhas, porque devo dizer, naquela época, puxão de orelhas era considerado pedagogia de primeira classe. Né? Depois acabou isso aí. Eu sempre dizia para os meus filhos, vocês não sabem como é que era orelha, e tinha uma escola, um pré que eu fiz num colégio de padres, que eu não vou dizer qual era, embora eu os ame até hoje, que era ajoelhar no milho, cada vez que fazia alguma bagunça. Mas é por isso tudo mesmo, que eu sempre lutei e luto tanto pela educação dos milhões de filhos do Brasil. São milhões de filhos do Brasil. No país que eu sonho para os meus netos, que aqui está minha filha, aqui está minha mulher, mas os seres que mais me preenchem no mundo hoje são meus netos. Né? Eles são irresistíveis. Mas eu sempre, quando eu penso mais adiante, eu penso neles. Como é que vai estar o mundo da Gabi? Como é que ela vai ser com 30, 40 anos? Eu, quando penso nesse mundo deles, eu penso que o melhor caminho para o sucesso e a prosperidade será a matrícula numa boa escola, e não a carteirinha de um partido político. E olha, eu estou convencido de uma coisa: bons prédios, serviços bons de merenda, transporte escolar, atividades esportivas e culturais, tudo isso é muito importante e deve ser muito aperfeiçoado. Mas a condição fundamental é a melhora do aprendizado na sala de aula.
propósito